A tempestade vem, o problema vem para mostrar que o dinheiro não resolve o problema, para mostrar que a nossa força física não resolve o problema, para mostrar que o nosso intelecto não resolve o problema, mas para mostrar para nós que há um Deus que é soberano e que cuida de nós e que tem controle sobre todas as coisas. Eu quero aqui frisar duas coisas. O que é que as tempestades nos ensinam? O que é que as tempestades nos mostram? Primeiro, a tempestade vem para mostrar para mim, para mostrar para você, quem somos nós. Salmo 103, versículo 14, vai dizer que Deus conhece a nossa estrutura. Até ontem o presidente Maurício ainda falou isso. Deus conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Mesmo com toda a experiência que alguns dos discípulos tinham, mesmo tendo conhecimento da área, eles não foram capazes de deter e de escapar daquela tempestade. Isso demonstra a nossa fragilidade, que somos miseráveis, pobres, cegos e nus, e que só estamos de pé porque há um Deus que nos fortalece, há um Deus que nos ajuda, há um Deus que nos sustenta. Gosto muito do Salmo 3, versículo 5, que diz: eu me deitei e dormi, e acordei porque o Senhor me sustentou. A tempestade vem, o problema vem para mostrar que o dinheiro não resolve o problema, para mostrar que a nossa força física não resolve o problema, para mostrar que o nosso intelecto não resolve o problema, mas para mostrar para nós que há um Deus que é soberano e que cuida de nós e que tem controle sobre todas as coisas. Pergunto, com toda essa situação, e temos orado para que isso passe, temos orado para que isso seja resolvido o mais rápido possível. Mas olha, irmãos, meditemos um pouco nisso. Olhe para as nações. Olhe para os Estados Unidos com todo o seu poderio. Tiveram que fechar as fronteiras. Estão lutando. Estão batalhando também. Fecharam o seu comércio. Olhe para a Europa. Com toda a sua glória. Com toda a sua organização. Também não resistiram. Olha para o nosso país. Olha para o mundo. É por isso que Isaías vai dizer que as nações para o Senhor são como uma gota d'água que cai num balde. Isso mostra a fragilidade. Mesmo as nações mais poderosas, como Estados Unidos, China, a Europa, se mostram frágeis neste momento. Não tem poder, o seu poder aquisitivo, o seu poderio militar não os pode livrar. Mas somente Deus é aquele que traz a esperança para nós. Em Lamentação, Jeremias vai dizer: coloque a boca no pó, para que talvez haja esperança. Irmãos, nesta passagem o povo estava indo em cativeiro. Haviam sido retirados da sua terra. E não apenas isso, o próprio Deus, Ele enviou, Ele permitiu pragas, doenças, enfermidades. Mas o mesmo Deus que permitiu tudo isso, era o mesmo Deus que estava garantindo a bonança. Era o mesmo Deus que estava dizendo que o povo iria passar pelo fogo e não iria se queimar. Iria passar pela água e não iria se afogar. Irmãos, Deus está no controle da situação. Deus está no controle da tempestade. A tempestade mostra para nós, este momento, você aí que tem a sua empresa, o seu negócio, você aí que talvez tinha uma vida estabilizada, ela mostra para nós que tudo que nós temos não vale de nada neste mundo material. Mas apenas Deus é o necessário para que possamos viver em paz. Apenas Deus. E a tempestade veio mostrar isso aos discípulos, que mesmo com toda a sua experiência, a experiência de alguns discípulos, eles não podiam combater aquela tempestade. Mas aí vem a segunda coisa. A tempestade mostra para nós quem nós somos, mas a tempestade também mostra quem é Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus estava na popa daquele barco, dormindo. Ou seja, a tempestade não incomodou Jesus. Veja bem, você dentro de um barco e começa a ventar super forte,
as ondas arremessar água dentro do barco, é impossível uma pessoa não acordar. Mas Jesus dormia tranquilo, por quê? Porque ele sabia que eles tinham um destino e que a sua palavra não cairia por terra. Quer dizer para você que as tempestades da nossa vida não incomodam Jesus. Jesus está no seu trono, à destra do Pai Todo-Poderoso. Você acha que isso que está acontecendo no mundo surpreende Jesus? Você acha que isso que está acontecendo na nossa cidade, no nosso país, surpreende Jesus? Não, ele continua no seu trono, ele continua tendo direção de todas as circunstâncias. E quando os discípulos veem que eles não conseguiam combater, eles despertam Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus se coloca de pé, Jesus desperta e repreende aquela tempestade, pedindo para ela se calar e se aquietar. E a Bíblia vai dizer que no mesmo momento, no mesmo instante, o vento se aquietou e houve bonança. Apenas uma palavra, apenas um clamor, apenas uma pequena oração de Jesus foi capaz de colocar aquela tempestade em aquietude. Apenas uma palavra dele. Eu quero dizer para você nesta noite, já para concluir, que esse Jesus a qual nós servimos é um Jesus poderoso, é um Jesus que está no controle. Irmãos, nós vamos ver no versículo seguinte da nossa leitura que Jesus olha para os discípulos e pergunta para eles o porquê que eles estão tão tímidos, o porquê que eles ainda não tinham uma fé madura, sendo que ele é aquele que tem poder sobre todas as circunstâncias. Ou seja, entre outras palavras, Jesus estava dizendo para eles: vocês não precisam temer, porque está diante de vocês aquele que criou o vento, que criou o mar e que criou todas as coisas. Não temas,